volta com o programa Observadores deste domingo e hoje recebendo aqui dois futuros membros ou dois vereadores que vão fazer parte da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Marabá. A gente tentou aqui fazer um contraponto trazendo a Irismar, que representa os 6 que continuam, né, que tiveram o mandato renovado, e até pelo fato também de que ela estava no grupo do outro candidato a prefeito, ela que é do PR, e também o Márcio, que representando aqui os que vão estrear na Câmara Municipal, vão estrear no Legislativo Municipal e que representa aí o PSDB, partido que está alinhado com o prefeito eleito Tião Miranda. É uma das coisas que a gente vai conversar também sobre alinhamento na Câmara Municipal. Eu queria começar dando as boas-vindas aos dois. Irismar, bem-vinda. Muito obrigada, Patrick. É um prazer estar aqui no programa Observadores e quero te parabenizar por esse espaço da gente estar aqui trocando ideia, conversando, dialogando sobre temas relevantes para nosso município. Que bom, a honra é nossa de tê-lo aqui conosco. E Márcio também, o Márcio é um amigo nosso também, todos os dois são. O Márcio é um amigo nosso de muito tempo, um empresário, um empreendedor aqui em Marabá, uma pessoa que pensa muito positivo e que, além de pensar positivo, não é apenas um sonhador, uma pessoa que põe, vai mãos à obra, né, Márcio? E eu vejo de uma forma muito positiva essa tua chegada à Câmara Municipal e representando, aí você vai explicar para a gente daqui a pouco se você realmente se sente representante de uma parcela nossa da comunidade que está muito concentrada ali para aquele lado do São Félix, Morada Nova. A gente fez recentemente uma transferência populacional muito grande para ali com as casas populares. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, Patrick. É um prazer e para nós, assim, é algo novo e muito esperado esse momento. Principalmente estar aqui no Observadores, como eu te falei agora há pouco, desde o primeiro programa que eu te acompanho e Obrigado. Eu sabia que um dia nós estaríamos aqui também, não como empreendedor ou como vereador, mas que estaríamos aqui de alguma forma. E para nós é um grande desafio, eu agradeço muito às pessoas que colaboraram e nos ajudaram a chegar até aqui. E para nós vai ser um prazer agora discutir, trocar ideias e bater papo com a nossa tão experiente vereadora Irismar, que resistiu aí a essa avalanche de renovação e se manteve firme lá na Casa do Legislativo. Jovem e experiente, né? Já experiente, já porque vai para o 3º mandato, mas ainda, a Irismar não tem nem 40 anos ainda, é a minha geração. É verdade. Irismar, vamos começar pelo óbvio, né? Havia uma expectativa muito grande na sociedade quanto à renovação. Isso não é uma coisa só daqui de Marabá, né? A gente vem acompanhando um desgaste muito grande do meio político, dos governantes, né, com toda essa situação nacional que a gente viu, impeachment, investigação, Lava Jato, as próprias crises mesmo nos municípios, crise financeira, crise ética, e a gente estava claro e óbvio que isso ia ter um impacto nas urnas, né? Eu não quero ter a pretensão de dizer que a urna puniu, né? E eu acho que também não é esse o nosso interesse, achar culpados ou endemonizar alguém. Mas está bem claro com a composição que a gente lê agora, como vai ficar a Câmara Municipal para a próxima legislatura, que quem tinha um discurso novo, da novidade, ou que no sentido de oxigenar a composição do nosso legislativo prevaleceu. Isso está claro e óbvio, os números não são incontestáveis, né? Você que está resistindo, que continua, e é uma das únicas 3 mulheres que nós vamos ter na Câmara, como é que você vê isso? Boa reflexão, Patrick. O cenário nacional refletiu muito nos municípios. E Marabá, com esse cenário que nós estamos vivenciando, um município nessa situação de calamidade total. O município nessa situação que o prefeito não está cuidando da cidade, a cidade é abandonada. A todas as áreas, na área da saúde, da educação, nós estamos há 2 meses sem aula, os professores em greve, os servidores sem receber, lixo sem ser recolhido, ou seja, tudo isso refletiu diretamente nessa eleição. Então, os eleitores, os cidadãos estavam indignados e eles culpavam
ocupam diretamente a Câmara. Você sentia isso na corrida ao voto, ou seja, nas visitas que você vê, você percebia Eu percebia esse comportamento das pessoas? Sim, e principalmente eu que mudei o formato da minha campanha, que eu fiz em reuniões nas residências, havia momentos quando iria conversar que as pessoas estavam muito resistentes. A minha introdução era essa, desse desgaste, mas que a gente estava ali para bater papo. Principalmente eu que fiz um trabalho de oposição a essa gestão, que fiz denúncia, que entrei com CPI, que fui ameaçada, que fui até ameaçada de morte, que fiz um trabalho resistente. Quando essa ameaça de morte? Foi em 2014, quando eu entrei com a CPI do lixo. Foi? Na Câmara Municipal. E foi identificado quem tinha ameaçado? Nós fizemos todo um trabalho, o Ministério Público foi acionado, quando eu fiz a denúncia, saiu no jornal, o doutor Júlio César esteve no meu gabinete, queria me dar segurança, acionar o Estado para que eu andasse com segurança. Eu disse que não precisava, porque eu tinha um segurança maior que era Deus, mas foi uma situação muito difícil para mim. E nesse meio tempo você esteve grávida também, né? Eu tive a situação da gravidez. Com certeza você estava numa situação até psicológica um pouco mais suscetível, né? Vulnerável. Eu tive uma série de situações, mas eu resisti. E o mais interessante em tudo isso é que eu não me curvei aos desmandos da gestão, nem sob ameaça de que ia passar trator sobre mim e toda uma situação. E o que mais me chamou a atenção na Câmara é que as mulheres não recuaram. E, infelizmente, nós diminuímos a nossa representação na Câmara de Mulheres. Você, a Cristina e a Priscila. A Cristina e a Priscila. Mas eu quero retomar essa questão desse cenário. Então, essa situação que se encontra o município, houve um reflexo muito grande, esse desejo de renovar, de mudar. E eu espero que essa renovação, ela realmente seja positiva, porque esse discurso a gente já ouviu em outros pleitos e eu não vi isso sendo algo tão positivo, tão presente, tão positivo. Porque, veja bem, olha a oposição. E aí eu quero fazer uma reflexão com a comunidade. Acompanhe a Câmara, acompanhe os vereadores. Há vereadores que nem aparecem na Câmara. Acompanhe o vereador que você elegeu. Como é a posição dele, como é a manifestação dele, como é a atuação dele. Porque isso é muito importante para você não atacar e nem colocar todo mundo no mesmo saco. Porque isso é muito importante. Elismar, vamos incluir o Márcio aqui na conversa. Márcio, eu acho que você tem muito a contribuir nessa análise que a gente está fazendo sobre a renovação, porque eu vejo muito em ti a figura o seguinte, aquele comerciante ou empresário que diz assim, pô, eu queria chegar lá para também defender o nosso pensamento. Né? Eu acho que a gente não está representado e eu acho que tem uma corrente de pensamento que também deveria ser defendido. Me diga se eu estiver errado. Também, Patrick, a questão do campo do empreendedorismo faz parte do nosso meio. Mas em si... Você é um membro da Associação Comercial, né? Nós somos da Câmara Setorial do Comércio, que é uma extensão da Associação Comercial, que nós chamamos de CASFEM, que compreende São Félix e Morada Nova. Mas eu vi também, acho que em nosso favor, o fato do Complexo São Félix e Morada Nova, que eu queria deixar muito bem claro aos ouvintes, que eu entendo como um único complexo, embora haja ainda uma segregação, uma barreira imaginária, em que acham que São Félix e Morada Nova são duas situações. Eu entendo como uma só e quero trabalhar como vereador que enxerga como um núcleo só. Mas, enfim... Você se sente compromissado com aquela região? Com o Marabá inteiro, isso é bem verdade, e de uma forma muito especial com o nosso complexo, São Félix e Morada Nova. E, além disso, Patrick, nós estávamos há 8 anos sem representação, onde nós temos 1/4 da população de Marabá, com cerca de 60 mil habitantes, e crescendo a cada dia que passa com a implantação de novos projetos habitacionais concentrados exclusivamente naquela região. São quantos habitantes ali na região? Hoje, 60 mil habitantes, a grosso modo. Você acredita que quantos % da tua votação foi dali? Eu sei que a gente não teve muito tempo para analisar os números ainda, mas no chute você acredita que quantos % dos teus votos eu não me arrisco ainda dar esse número, porque justamente nós ainda não tivemos tempo. Porque além da questão São Félix e Morada Nova,
nós fomos muito acolhidos e muito abraçados por a nossa Igreja Católica, entre outras situações também, porque eu tive apoio de amigos evangélicos, pastores, que colaboraram, que contribuíram, não por a questão religiosa, e sim por a questão do perfil do candidato, em que eles viam na gente um cidadão de bem, um cristão, alguém que levanta a bandeira da família e da sociedade de um modo geral. Então, acho que todos esses fatores... Eu ia deixar essa conversa da religião para o terceiro bloco, mas já que você puxou, e você não esconde ninguém, teve uma parcela muito forte da Igreja Católica, da qual você é praticante, a tua família é de raiz católica, não é, Márcio? E também, no caso da Erismar, também esse componente da igreja também é muito forte, né? Você tem eu uma coisa achei muito forte bem da igreja. interessante essa manifestação do Márcio, porque esse viés religioso, ele é extremamente interessante. Eu, por exemplo, que sou também de uma família cristã, meu pai é pastor, sou evangélica desde que nasci, mas há também, Márcio, essa questão de que, especialmente nessa minha eleição, eu tive um apoio expressivo, além dos meus votos serem pulverizados, de evangélicos, católicos, de todos que se identificaram com o meu mandato. Eu não fui candidata oficial de nenhuma instituição, eu fui candidata de Marabá, porque eu represento toda Marabá. Essa questão de você dizer, olha, é importante que o São Félix tenha um vereador que more lá, mas a partir de agora, dia 2017, você é vereador de toda Marabá. É importante que a zona rural elegeu 3 vereadores, 2 especialmente que moram realmente na zona rural, mas são vereadores de toda Marabá. Por quê? Porque lá na Câmara nós solicitamos demandas, serviços para toda Marabá. Porque se fosse para ter um vereador para cada bairro, não ia ter cadeira na Câmara. Então a gente representa toda Marabá. Hoje você vai representar, a partir de 2017, a Marabá, vai representar também todos os credos religiosos. Eu tenho, sim, muitos irmãos evangélicos que votaram em mim, mas tive muitos católicos, muitos espíritas e outros credos que também depositaram voto de confiança em mim, os quais eu agradeço e quero honrar esses votos. Gostei muito da tua fala no sentido de como o vereador deve se comportar, né, em termos de ser o vereador de todos. Mas ontem, nessa questão religiosa, eu estava vendo uma postagem de um amigo no Facebook, em que ele dizia que é um amigo evangélico, ele é até filho de pastor, e ele defendia, né, ele fez um texto bem longo, falando que considerava que pastor não tinha que ser político, pastor não tinha que ser vereador, por exemplo, né? Eu queria até que, pelo momento político, ele esteja se referindo a vereador. E aí uma galera já veio embaixo, outro falou, não, mas tem que ter... Então virou um debate ali muito interessante a partir da opinião dele. E a gente tem visto essa situação as igrejas são instituições, né? E elas são associações também, né? E fazem o papel do social também, muito bem. Exatamente. Então a gente tem visto isso cada vez mais. Agora nessa listagem aqui eu estou vendo o pastor Ronisteu, não sei se tem outro, identificou outro pastor? Só nessa ele, listagem, acho que é só o Ronisteu, né? Ronisteu. Que é um estreante. Estreante Como é que a você igreja... vê essa inserção de igrejas? Olha, né? eu, por exemplo, nessa legislatura, nós tivemos 2 pastores lá. E eu posso falar especialmente do pastor Eloy. Leodato e o Eloy, né? Tem o pastor Eloy e o pastor Leodato. Pastor Eloy, a Igreja Universal fechou e conduziu ele a este mandato, né? O mandato que está em exercício. Um pastor que fez um trabalho muito bom, um bom vereador, qual nós temos admiração, né? Então, o que a gente percebeu agora no caso da quadrangular? A quadrangular fechou e conduziu o pastor Ronisteu à Câmara, uma votação bem expressiva. A votação dele que ele fez... 1.819 votos, sim, quase 2.000 votos. Uma votação expressiva. O pastor Ronisteu faz faculdade comigo e eu conheço há muitos anos. E é realmente um pastor que tem um caráter, uma conduta ilibada. Eu estou acreditando, inclusive já falei com ele via telefone, que ele vai representar muito bem e eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. Então, assim, eu acredito que o fato de ser pastor
O fato dele ter esse título de pastor, ter um chamado, isso não impede dele fazer um trabalho político, não. Contribui. Eu acho que ele contribui. E digo mais, quem tem caráter, independente do que ele seja, quem quer contribuir e tem do povo essa condução, essa confiança, se ele não fizer, o povo tira. Não acontece isso? Não aconteceu isso agora? Independente de ser pastor Independente ou não. de ser pastor, não. Gente, nosso tempo está passando bem rápido, já foi um bloco, a gente vai para um rápido intervalo aqui na TV Correio SBT e voltamos em seguida com mais um bloco aqui do Observadores.